Bom dia a todos e todas. Bom dia, diretora Camila. E é com grande prazer que estamos aqui recebendo a professora Vivian. E eu vou falar um pouquinho desse currículo maravilhoso da professora Vivian. É doutoranda em Estudos da Criança, Educação Musical da Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Possui graduação em Música, Educação Musical, licenciatura pela Universidade Federal do Paraná. É mestre em música pela Universidade Federal e atualmente é coordenadora pedagógica da Alecrim Dourado, formação musical e professora assistente da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem experiência na área de artes, com ênfase em educação musical infantil, atuando principalmente nos seguintes temas: educação musical, formação de professores, musicalização infantil e relação família-escola. Falei um pouquinho de tudo isso, né, Vivian? E agora eu quero passar a palavra para a Sônia também para dar as boas-vindas. Bom dia a todos aqui presentes. Nós ficamos bem felizes. Bastante gente participando da formação. Tenho certeza que vai ser uma manhã bem rica. A gente conhece um pouco do trabalho da Vivian. Por isso que a gente ficou muito, muito feliz quando ela aceitou o convite para participar dessa formação. E eu tenho certeza que vai ser uma ótima manhã para todos. Oi, Vivian. Consegue? Agora conseguimos te ouvir. Tudo bem, gente? Que bom receber, que bom ter vocês aqui na minha casa. Paty, Camila, Sônia, obrigada, gente. Vocês são, assim, olha, todo mundo aí de Araucária, quero muito conhecer todo mundo, quero ir aí presencialmente, mas eu tive a incrível oportunidade de conhecer essas meninas pessoalmente e ao fim da nossa conversa, de uma meia tarde de conversa, parece que já éramos amigas de muitos anos. E eu acho que isso é porque a gente compartilha o nosso sentimento do olhar para as crianças, esse sentimento da arte na escola, da música na escola, e eu estou super honrada com o convite de vocês, muito obrigada. E vamos ter uma manhã bem divertida hoje, e depois o pessoal que está assistindo a gente aqui na gravação da tarde também vai ser uma tarde muito divertida. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre musicalização, falar um pouquinho sobre os bebês, esses serzinhos tão incríveis, tão maravilhosos, mas tão misteriosos pra gente. A gente vai falar um pouquinho disso, vai fazer um pouquinho, vou mostrar um videozinho, vamos falar um pouquinho de música. Vocês fiquem bem à vontade para compartilhar comigo as dúvidas. Eu não sei, Paty, me dá aqui as instruções de Telegram, que eu sou uma senhora já cringe, eu não tenho todas as manhas aqui do negócio. O pessoal pode mandar pergunta, pode escrever alguma coisa, como é que é o rolê? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar lá no chat, que consegue ver, tá bom? E onde eu vejo o chat? Deixa eu só me achar também aqui, calma aí. No link do grupo. No link do grupo, lá aparecem as perguntas. Aquele mesmo grupo que a gente entrou para participar da formação, ele vai aparecendo lá. Tá, eu vou abrir aqui em outra janelinha. Eu estou olhando aqui para cima, ó, vocês vão ficar estranhando, mas é que eu tenho outra tela de computador aqui, então aí estou acompanhando algumas coisas aqui. Paty, aqui no Telegram eu consigo compartilhar uma tela com vocês ou não? Consegue sim, prof. E não se preocupa que as meninas vão acompanhando o chat ali, na medida que as perguntas forem chegando, elas vão conversando com você e vão fazendo o repasse, pode ser? Ótimo, melhor ainda. Assim eu posso ficar concentrada aqui, vocês vão me interrompendo na hora que vocês quiserem, tá bom? Para fazer pergunta. E aqui no Agora, Telegram Paty, você consegue, prof, compartilhar a tua tela clicando nesses três, não é nos três pontinhos. É ali onde tem a câmerazinha, do lado tem tipo uma pastinha com uma setinha. Tá, encontrei. Aí você vai isso, daí você vai clicar ali e ali vai permitir que você compartilhe a sua tela conosco. Uhum. Já vou encontrar aqui o que eu quero compartilhar com vocês. Peraí que tá cheio de coisa aqui. Achei. Então vamos ver se vocês já vão acompanhar aí comigo. Eu não enxergo mais vocês, agora eu enxergo só a tela e a minha foto. É isso mesmo? Tá todo mundo aí, né? Qualquer coisa vocês vão me interromper. Essa é a parte ruim, mas fique bem tranquila que a gente tá te vendo bem, ouvindo bem e acompanhando os slides. Ótimo, então vocês vão me interrompendo se vocês precisarem.
Bom, pessoal, então vou falar um pouquinho de musicalização e vou falar especialmente hoje dos bebês, que foi esse tema que as meninas me pediram. Vou falar um pouquinho desse olhar que a gente tem para os bebês, que a gente precisa ter voltado para eles, que são a nosso alicerce, a nossa base, e para quem devem estar voltados os nossos olhares. Né? Tem uma pesquisa super legal que fala que a cada dólar investido na educação de uma criança, e por que eu estou falando em dólar? Porque as grandes instituições de educação que investem na educação no mundo são, inclusive, instituições bancárias, né? E aí vocês podem se perguntar, mas o que o banco tem a ver com a escola? Muitas vezes os bancos têm interesses, né? Interesses educacionais, interesses políticos, inclusive. Então, eles acabam investindo nas escolas. Então, são grandes bancos e grandes instituições também que trabalham com investimentos financeiros na educação, e eles trabalham, obviamente, com esses valores em dólar, nesses investimentos. Então, essa pesquisa diz que a cada dólar investido na primeira infância de uma criança, então, do 0 aos 7 anos aqui para o Brasil, né, que a gente está falando do 0 aos 7, ainda é o que a gente considera a primeira infância, a cada dólar investido, 7 dólares são economizados no futuro. Então, vejam que conta óbvia, né? Os nossos políticos todos, os nossos governantes todos deveriam olhar para esse dado, e o investimento mais pesado deveria ser na educação infantil. Não é o que a gente vê hoje. A gente vê grandes investimentos na universidade, investimentos na pós-graduação, investimentos no ensino médio, mas aí vai caindo como se fosse uma régua, né? Uma hierarquia, assim. Quem está na graduação é mais do que quem está ali na educação infantil. Claro que eu estou falando desses profissionais, né? O profissional da educação, do ensino superior, ganha, inclusive, um valor diferente da educação infantil, e isso deveria ser o contrário. O professor da educação infantil é que devia ser o mais bem remunerado, porque, afinal de contas, todo o trabalho que vem depois desse professor, feito pelo professor da educação infantil, é o que vai facilitar o trabalho dos professores seguintes, né? Um bom trabalho na educação infantil vai resultar lá um professor universitário muito mais tranquilo com as suas demandas, com as suas situações, enfim, porque é na educação infantil que a gente deveria realmente ver esse grande investimento dos nossos políticos, das nossas pessoas. Bom, eu quero mostrar um pouquinho para vocês quem sou eu. Eu trouxe aqui uma fotinho minha, de pequenininha, quando esse cabelo ainda era liso. E como a Paty falou, eu sou licenciada em música pela Universidade Federal do Paraná e também mestre em música pela Federal do Paraná. E eu descobri que vocês também conhecem meu orientador, então eu vou contar dele aqui, que é o professor Guilherme Romanelli, que todo mundo adora. Romanelli é uma pessoa incrível, um grande amigo, uma pessoa com quem eu tenho o prazer de ter trabalhado e ainda trabalho junto. Então, o Guilherme é um cara muito legal. E agora eu estou finalizando meu doutorado em estudos da criança na Universidade do Minho, em Portugal. Então, eu estou indo daqui uns 15 dias para uma temporada em Portugal, vou ficar 5 meses por lá, onde eu vou trabalhar diretamente com a minha orientadora, enfim, finalizar o meu doutorado em terras portuguesas. Depois, na próxima formação, quem sabe eu volto com sotaque, né, Paty, para contar para vocês. E aí eu queria falar dessas duas formações aí, desses 2 trabalhos que eu tenho, que a Paty comentou. E por que eu vou falar deles? Porque eles dão para vocês, e eu gosto de pensar que esse trabalho esses 2 empregos que eu tenho, esses 2 trabalhos, são a base da minha formação também, é a base que eu tenho para falar com vocês sobre os bebês e sobre a musicalização. Então, em primeiro lugar, é a Alecrim Dourado, que é uma escola de música que foi fundada há 12 anos atrás, eu e o meu marido, que na época nem era meu marido, mas a gente se reuniu como professores de música para criança, percebeu a necessidade de ter uma escola voltada com olhar para as crianças, não com olhar para a técnica musical. Então, a Alecrim Dourado não é um conservatório, ela é uma escola de música onde a gente forma apaixonados por música, onde a gente quer que as crianças se envolvam corporalmente, mentalmente, com a vida toda ali colocada nessa prática musical, porque a prática musical não é só para um instrumento, não é só para quem toca um instrumento, é também para quem sabe ouvir com qualidade, sabe ouvir com criticidade, que é muito importante. Então a gente pensou na Alecrim Dourado, lá 12 anos atrás, era uma escola bem pequenininha, agora já cresceu bastante. A gente está aqui no bairro São Francisco, em Curitiba, então todo mundo que vier para Curitiba está super convidado para vir conhecer a Alecrim. As meninas aí da Secretaria já vieram, e vocês venham mesmo, assim, só me dá um alô que eu vou lá receber vocês com o maior amor do mundo, tá bom? Para vocês conhecerem nosso espaço.
E eu já vou falar mais um pouquinho como é que agora as ações da Alecrim vão poder colaborar também com a prática de vocês. E ali do ladinho, a loguinho ali da PUC, que eu sou professora da PUC no curso de graduação em música, e eu acho que esses dois trabalhos, eles se complementam. Então, ao mesmo tempo em que eu estou na universidade falando com novos professores, né, com a formação desses novos professores que estão na graduação, eu também estou com as crianças na escola, falando daquilo que eu vivo, que eu vejo, que eu sinto, e não só aquilo que eu li nos livros. Então, eu acho que isso é uma situação bem importante da gente pontuar, porque não é só uma teoria, não são só ideias do papel, são questões muito práticas. Aqui está uma fotinho da Alecrim Dourado antiga. Essa não é a casa que a gente está agora. Essa casa aí a gente estava até outubro do ano passado. A gente já está numa casa nova, maior. Mas por que eu trouxe essa, né? Porque eu quero também que vocês vão conhecer a outra. Então, não vou mostrar a foto da outra, não, para vocês ficarem curiosos, irem lá conhecer a Alecrim. Mas eu trouxe essa foto para mostrar para vocês como a gente tem que mudar. E a primeira coisa para trabalhar com música e para trabalhar com bebês é a gente mudar essa chavinha que a gente tem na cabeça de que a música é um lugar, tem que ser a pessoa que faz música, ela tem que ter recebido um dom divino. E aí, por divino, você pode colocar aí qualquer que seja a sua religião, a sua crença, de quem é que está num plano superior, que é, assim, abriu a nuvem, desceu um facho de luz e você é uma pessoa iluminada por Deus e por isso que você faz música. A gente precisa primeiro desmistificar isso. Fazer música não é uma inspiração divina. Fazer música é transpiração humana. Então a gente tem que estar... É muita mão na massa, é muito trabalho, é muito estudo. E aí posso imaginar agora vocês aí, que eu não vejo vocês, mas posso imaginar vocês aí pensando, é muito bonito esse seu discurso, mas quem tem tempo? Quem tem tempo para estudar e ficar se dedicando? Eu não estou falando de formação de instrumentistas. Estou falando de formação de músicos. Então, eu vou colocar aqui para vocês a questão. Músico está dentro do instrumentista, tá? Você pode ser um instrumentista se você quiser, mas você não precisa ser instrumentista para ser músico. Ou seja, você não precisa dominar um instrumento, a técnica de um instrumento, para ser músico. O músico é aquele que ouve a sua música e ouve uma música, qualquer, a sua ou de outro, e ele sabe dizer por que é que ele gosta e por que é que ele não gosta. É isso que a gente quer que as crianças façam. A gente quer que as crianças tenham esse tipo de ação, esse tipo de colocação. Então, o músico tem um olhar mais amplo, um ouvido mais amplo para isso, uma formação mais completa. E aí, a Casa da Alecrim, ela também desmistifica um pouco essa nossa ideia de escola de música. Então, a escola Alecrim, ela não foi pensada para ser um lugar parecido com um consultório de dentista, com porcelanato, tudo limpo, tudo branco, tudo você vai lá, toca o seu instrumento maravilhoso. Mas foi pensada para ser isso, assim, uma casa que parece uma casa de vovó, um espaço onde o jardim faz parte do trabalho. Então, as meninas viram isso na outra casa da Alecrim também, que é o jardim e o quintal e as árvores e a vizinhança, isso tudo complementam o trabalho de música que a gente faz. E aí, nas unidades de vocês também. Então, a nossa aula de música, a nossa atividade, a nossa prática musical na unidade, ela não precisa se restringir nem aos instrumentos da bandinha, nem ao repertório que alguém me mandou fazer, assim, que vem um documento que diz, que lindo, vamos fazer essa música aqui 3 semestres. Não, pelo amor de Deus, fujam correndo para as colinas, a gente não quer nada impositivo. E muito menos se restringir a sala de aula, a sala de referência. A gente quer estar no jardim, para fora, com as crianças, claro, quando o tempo permitir, quando a gente fizer sentido para isso, mas para a gente começar a mudar essa chavinha. Fazer música é mais do que isso, mais do que sentar e tocar um instrumento. Ou seja, todos vocês e todas vocês são músicos, são musicistas, porque vocês fazem música com as crianças, e isso é fundamental. O cérebro de uma criança que faz música aumenta de tamanho, ou seja, faz mais conexões. A gente pode dizer, a grosso modo, que fica mais inteligente, mas não é bem isso. Ele só faz mais conexões, o que é maravilhoso. Ou seja, a gente devia fazer mais música com as nossas crianças. E aí eu trouxe a foto da Casa da Alecrim para vocês conhecerem, e vou deixar a curiosidade aqui para a próxima casa, para vocês irem lá conhecer e compartilhar um pouquinho comigo. Eu trouxe aqui uma ideia para a gente falar dos bebês, então, porque
todas as falas, todas as atividades que eu vou sugerir aqui hoje, que a gente vai conversar, podem ser adaptadas para as crianças maiores, tá? Não tem nenhum problema. Como todas as atividades de crianças maiores, podem ser adaptadas para o bebê. Essa é uma palavra-chave na educação infantil e chave na musicalização, que é adaptação. Então, a primeira adaptação que a gente vai falar é esse bebê que sai de casa, que a mãe tá sofrendo nesse momento de deixar o bebê na escola, ou tá sofrendo porque ela tem que voltar ao trabalho, ou porque o trabalho ela é uma coisa pesada, ela vai ter que ficar muito tempo fora, longe dessa criança, ou porque ela já tá cansada dessa criança, ela quer mesmo deixar um pouco na escola, mas esse bebê não sabe disso, então ele vai sofrer um momento de adaptação ali, e a adaptação é de todo mundo. Quando chega uma criança na escola, e especialmente um bebê que é não verbal, né, que os bebês se comunicam, mas eles não são verbais, eles não dizem, eu estou com fome. Eles vão chorar e gritar na mesma intensidade que eles choram quando coce o meu pé. E a gente não sabe traduzir. Então, a gente vai, esse bebê que se comunica, ele sofre nessa adaptação escolar, porque ele está saindo da rotina dele, está saindo de casa, a mãe também. E aí, vamos classificar aqui quem é o bebê. Então, a primeira coisa bebê é a faixa etária do bebê. Tem 2 faixas etárias importantes. Para os documentos oficiais, é até os 18 meses. Então, 1 ano e meio ainda é bebê. A partir de 1 ano e meio, passa a ser criança. Mas para as mães, é eternamente, né? Quantos de vocês aí que têm filhos grandes e falam, meu bebê, não sei o que lá, meu bebê. Nossos bebês são sempre bebês. Não me venha me dizer que a minha criança já tem 6 anos, não, que ela ainda é o meu bebê. Aí a gente tem aqui, na imagem, bem do lado esquerdo, o embrião. Então, o embrião está lá na barriga da mãe, sendo gestado, e ele parece um serzinho sem muitas práticas musicais, né? Tá ali, na dele, nadando na barriga, ali no líquido amniótico, tá ali maravilhoso. Mas a gente já tem pesquisas que mostram que o bebê, o embrião, tem uma classificação, uma idade, tá? Para ser chamado de embrião e para ser chamado de feto. O bebê já como embrião, então antes de ter o corpinho formado, como a gente conhece hoje, como a gente conhece os bebês, né? Ele tem já audição. E por que isso acontece? Dentro da barriga da mãe, a audição é o único dos sentidos que pode ser usado de maneira quase completa. Então vamos pensar aqui. O tato. O bebê pode usar o tato? Ele pode usar. Quando está começando a formar ali o tato, né, as mãozinhas, os pés, a própria pele, né, ele pode usar. Só que ele está submerso, ele está num líquido, ele está mergulhado ali no líquido, então ele não tem muitas outras texturas para experimentar o seu tato. Então, o tato está pronto, está formado, mas não está sendo usado, porque ele está na água, né, não dá para não tem muitas outras coisas para ele ficar pegando ou sentindo ali a textura. O olfato. O bebê pode usar o olfato? Pode, o nariz já está formado, já está pronto, já está em formação, no caso do embrião, mas ele não pode respirar, porque ele não respira pelo nariz. O bebê ainda recebe o oxigênio só pelo cordão umbilical. Porque se ele respirar pelo nariz, vai engolir líquido amniótico, né? Ele está mergulhado lá, então esse olfato não vai funcionar. Muito bem. E o paladar? O paladar funciona? Tá lá formadinho, em formação. Por que o bebê não pode usar o paladar? Porque toda a alimentação que ele recebe vem pelo cordão umbilical. Então, a boquinha dele não está lá experimentando novos sabores, novas texturas, novos alimentos. Não tá. Ele, às vezes, até a gente vê algumas ecografias que o bebê abre a boca, engole um pouquinho de líquido amniótico, é normal, mas não é uma experimentação, né? Tá ali formado, mas não tá ajudando. Tato, olfato, paladar e audição. A audição pode ser usada? Não, Vivian, tá formado, tá pronto, mas também não pode ser usada, porque o bebê tá lá no meio da água. Mas o que a gente faz quando a gente vê uma grávida? Especialmente uma grávida que a gente gosta, que a gente tem carinho, que a gente ama, né? Porque tem gente que faz isso com grávida na rua, né, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso. Você chega perto da barriga e fala, oi, nenê! Oi, nenê! Você naturalmente coloca sua voz numa tonalidade mais aguda, mais fininha. E a gente faz isso não só porque a gente é fofo e porque os bebês são muito fofos, mas porque instintivamente a gente sabe que dentro da água os bebês escutam melhor agudo. Então, como se estivesse lá na piscina, você mergulhou na piscina e tem alguém lá fora falando com você.
E aí você escuta melhor o agudo. Não quer dizer que você entende o que a pessoa está falando muitas vezes, mas você está sabendo que alguém está falando com você. Então a audição está sendo usada. Eu esqueci algum, tato, olfato, audição, paladar. Tô com a sensação de que eu esqueci algum, mas daqui a pouco eu lembro. Depois esse bebê passa de embrião para feto, ali nessa transição que ele faz, já começa a ter todos os sentidos ali formadinhos, já começa a usar todos os seus sentidos, já começa a se mexer mais, e ele ainda continua ouvindo. E aí agora a gente tem umas pesquisas maravilhosas que dizem que o bebê também enxerga um pouco de luz e sombra. Então, olha aí, o olho já... Ah, visão! Lembrei, era outro sentido. A visão, o bebê, ele tem o olho formado, ele consegue. Estou falando, claro, de um bebê neurotípico, que é um bebê que está com todas as questões formadas, não teve nenhuma questão atípica. Esse bebê, ele não enxerga ali dentro, porque ele tá no escuro. Mas agora a gente tem umas pesquisas que dizem que o bebê vê luz e sombra dentro da barriga. Maravilhoso, pode ficar botando umas lanterninhas, piscando coisas na barriga da próxima grávida que você encontra por aí. Depois vem o bebê recém-nascido. Essa foto, essa maravilhosidade aí é minha filha, a Helena. E aí uma fotinho dela de recém-nascida, toda inchadinha, ainda sem muito bem entender o que estava fazendo nesse mundo. Peraí, me tiraram da água e de repente eu respiro pelo nariz e de repente eu recebo alimentação pela boca. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Por favor, alguém me ajude. São os primeiros dias de um bebê e de uma mãe também, né, que está nesse desespero. E depois ele vem lá para o bebê até os 18 meses, nessa classificação dos documentos oficiais. A gente já responde a gente fala, ri, é essa fase que a gente quer ficar beijando o pescoço, amassando os bebês, que eles são muito delícia. E aí, para a gente continuar esse nosso papo aqui, eu trouxe para vocês um videozinho, já vou mostrar. Primeiro eu vou falar aqui, ó. O bebê e a música, então, das habilidades sonoras do bebê. Sonoro-musicais, a gente chama essas habilidades. Porque elas não são só musicais e elas também não são só sonoras, elas se complementam nessas duas coisas. Essas habilidades, elas se aprofundam e se desenvolvem com a exposição da criança a um ambiente sonoro rico e estimulante. Bom, quem está dizendo isso não sou eu, está dizendo isso são várias pesquisas, são outros pesquisadores, mas isso traz para a gente uma responsabilidade. Será que nós estamos nas nossas unidades criando e expondo as nossas crianças a um ambiente sonoro rico e estimulante? Será que uma unidade, e eu não estou falando de vocês, tá? Estou falando de uma unidade que eu fiquei sabendo aqui de um outro município, para cá, para o outro lado. Será que essa unidade que bota galinha pintadinha para as crianças todos os dias, ela está promovendo um ambiente sonoro rico e estimulante? Será que botar as crianças na frente da televisão e deixar que as crianças fiquem só assistindo é um ambiente sonoro rico e estimulante? Alguém pode aí levantar a mão e falar, bonito, Vivian, bonito, parabéns. Mas no meu CBEM, na minha unidade? Na minha unidade não tem nenhum instrumento. Então eu não posso providenciar um ambiente sonoro rico e estimulante. Pode sim, porque eu não estou falando de um ambiente com instrumentos musicais, estou falando de um ambiente sonoro. Ou seja, levar as crianças para pisar nas folhas que caem daquela árvore linda que tem na unidade de vocês e prestarem atenção e ouvirem os sons de quando a folha quebra, isso é já um ambiente sonoro e muito rico. A gente tem que aproveitar mais os espaços das nossas unidades. As meninas me disseram que quase todos vocês aí têm um jardim legal que dá para usar. Então, mas Vivian, são bebês, Vivian, eles não andam, o que é que eu vou fazer? Eles não andam, mas você pode ajudar, você é o adulto mediador entre a criança e a música. Então, você vai pegar esses bebês e você vai colocar eles em cima das folhas, você vai fazer uma piscininha de folhas lá para eles baterem as mãos, baterem os pés, experimentarem essa textura, essa nova sonoridade e valorizarem essa música que vem das crianças, porque elas conhecem de música. A gente aqui muitas vezes não sabe traduzir o que elas estão trazendo musicalmente para a gente. Então, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora é Helena, que tinha, na época, 3 meses e 15 dias. Eu vou ver se vocês... Deixa eu só ver se vocês conseguem ouvir aqui. Daí vocês me dão um ok se vocês ouvem, tá? Sei. Falta primeiro.
É, é, é. Isso, e o osso são parecidos. Oh. Uhum. O que mais que aconteceu? Conta. É. Au. Au. Olha só que coisa mais incrível que é o bebê conversando. Não é lindo? Linda, né? Bom, é minha filha, né? Eu também tô aqui achando, ai, que linda, era um bebê. A conversa do bebê, ela é muito musical. A criança, o choro é a primeira manifestação musical de uma criança, sonoro musical. Então, a criança é musical. Criança e música é uma coisa só. É uma coisa impressionante. Não existe você colocar uma música na sua unidade, você está lá com as crianças, vai propor uma atividade. Aí você põe uma música. Não existe uma bundinha que não sai rebolando e não sai dançando no meio da atividade. Ainda mais se é uma música boa. Eles são quase movidos à música, é uma coisa impressionante. Então, quando a gente tem um ambiente sonoro rico e estimulante, é isso aí que a gente está falando. É ter uma criança que é ouvida na sua conversa. E, se vocês observaram, quem está conversando com ela é Tiago, meu marido, pai da Helena, e ele dá uns espaços, ele dá tempo para a Helena responder. Nessa conversa que, obviamente, não leva a lugar nenhum, não é uma DR, eles não estão discutindo nenhuma relação, porque não tem muitos argumentos. Mas existe essa diferença entre conversar para argumentar e conversar para ouvir, né? Ele está conversando e ouvindo. Então, ela fala, ele fala também. Aí fica um pouquinho de silêncio, ela fala, ele fala, depois ele começa a falar, ela fala. E eles ficam nessa troca que não precisa ser de 2 horas para ser significativa, pode ser 1 minuto para ser significativa. O que é que precisa aí que é muito significativo? É o olhar, é o olho no olho, então ele tá olhando para ela, eles estão se conhecendo, se reconhecendo ali, enquanto pai e filho, e a gente faz isso naturalmente com as crianças, a gente costuma olhar as crianças no olho e estar com as crianças ali na vida presente, né, não pensando em outra coisa, mas que a gente consiga olhar essas crianças e dar atenção e perguntar e responder e esperar o tempo de resposta. O tempo de resposta das crianças não é o mesmo do nosso. Então a gente não precisa que, assim, ó, oi, você chegou, bebê, como foi o seu dia? E o bebê não respondeu você. Não balbuciou nada para você. E você fala, tá bom, foi ótimo, né? Não sei, o bebê fica, acho que eu nem vou responder, ela já falou, né? Já pensou tudo que ela quiser. Dá um tempo de resposta, o silêncio é bom. É bom a gente ouvir. E a gente tem essas pequenas conversinhas, essas pequenas provas, que não são tão pequenas assim, de que o bebê é muito musical, né? Vou passar aqui para o próximo slide, que é essa criança maravilhosa chupando o dedão do pé, para dizer para vocês que o bebê ele percebe o mundo de maneira multimodal. É maravilhoso multimodal. Por quê? Porque a criança ela não precisa só tocar um instrumento para fazer música. Ela pode fazer música de diversas formas, ela pode perceber o mundo de diversas formas. Vejam que perceber é uma das coisas que está também lá na nossa BNCC, né? Para a gente pensar na educação infantil, essa prática aí do nosso bebê. Às vezes a gente fica só pensando o que a gente vai propor para o bebê, propor. A gente não precisa propor muita coisa, a gente precisa fazer com que ele experimente, que ele viva, que ele sinta, que ele perceba, né? Que é isso que está dizendo lá na nossa BNCC. O bebê. Por que eu estou falando que ele é multimodal? Vou mostrar aqui para vocês uma coisa, que são uns livrinhos, depois eu vou indicar para vocês onde vocês encontram. É uma coleção que chama
tem 3 nomes diferentes, achei que tinha cada um, tinha o mesmo nome. Os Saberes do Bebê, da Érica Parlato, que é uma pediatra, que é muito legal ela falar das potencialidades do bebê. Daí tem O Bebê Nosso Professor, que é do Trevarten, que é um cara que estuda os bebês mesmo. E esse aqui que eu amo de paixão, que é O Bebê e a Música, da Betânia Paris e da Helena Rodrigues, que a Betânia é lá de Minas Gerais e a Helena é uma professora de Portugal. E eles escreveram essa tríade aqui sobre os bebês. Depois eu indico para vocês. E aí, nesses livrinhos aqui, tem esses pensamentos desses educadores musicais que a gente vai cavando por aí, que eles foram cavando para trazer para a gente essa ideia. O bebê, ele é multimodal, então, às vezes, o que a gente faz? Pega a bandinha, bota a bandinha no meio da turma, faz lá uma rodinha com a turma, põe a bandinha no meio da turma, e eu também não estou falando de vocês, estou falando de outro município que faz essas coisas que eu sei que vocês não fazem, tá? Mas só para dar um exemplo. Bota a bandinha no meio da turma e fala, cada um pega um instrumento. Né? As crianças vão lá, ou você dá os instrumentos para os bebês ficam lá com os instrumentos. E aí, minha gente, a pessoa vai lá e bota no planejamento que está fazendo aula de música. Atividade de música. Brincar com os instrumentos da bandinha. Ok, brincar com os instrumentos da bandinha é importante? É, sim, senhora. Mas e depois disso? O que é que vem depois? Só dar os instrumentos na mão das crianças não é suficiente. Não é completo, não é multimodal. Aí você fala, não, então tá bom. Então a gente vai ouvir a música da Galinha Pintadinha e vai tocar os nossos instrumentos. Ou a gente confeccionou os instrumentos, os chocalhos de potinho de iogurte com arroz dentro. A gente vai chacoalhar e vai ouvir a música. E põe lá no seu planejamento. Prática musical. Não, minha gente. Vamos sair desse lugar comum. Vamos sair desse lugar de... Você bota aí na internet aula de música pronta e vem 1 milhão de coisas e não é isso que a gente quer. Que nenhuma dessas pessoas que escreveu aula de música pronta conhece os nossos alunos, conhece as nossas práticas. Então, não é isso que a gente vai fazer. O que a gente quer? A gente quer que as crianças experimentem e percebam a música. Ou seja, a gente vai movimentar o corpo da maneira que as crianças quiserem, não precisa fazer estereotipado. Meu coração... Não sei porquê, bate feliz. Isso é estereótipo. Nem todo feliz é assim. Nem todo coração na cabeça da criança é assim. Então não precisa do estereótipo. A gente pode fazer uma dança livre. Movimento livre. Cada um faz do jeito que quiser. E a gente vai se movimentando, experimentando a música de outra forma. A gente pode experimentar a música com as mãos também. Então eu falei do corpo, agora a gente também pode falar do tato. Como? Com os instrumentos. E aí sim, experimenta o instrumento. Ao invés de você pegar o tambor e tocar com a baqueta, que você sabe que é assim que faz, a gente pode experimentar tocar com a mão, tocar com o pé, tocar com o bumbum. A gente pode tocar com a baqueta do outro instrumento. É claro que a gente vai dizer para as crianças, tenham cuidado, isso é um instrumento, não é um brinquedo, a gente não pode jogar. Mas acidentes acontecem, tá tudo certo. Os instrumentos estão aí para serem usados e vividos e maravilhosos. Então, a ideia é que a gente deixe mão na massa para essas crianças. Bota a mão no instrumento. Põe a mão, põe a boca. Claro, você não vai deixar o bebê chupar um instrumento de madeira, não é isso que eu estou dizendo. Mas se o bebê está levando aquele instrumento à boca, porque ele quer conhecer aquela textura, você vai ali e dá uma ajuda, passa a mãozinha, é um instrumento mais macio, passa na perninha da criança, faz com que ela conheça em outros, não só com as mãos, mas com os pés também, com a boca que eles adoram, mas conhecer os instrumentos de outra forma, multimodalmente. A gente vai ouvir a música? Vai ouvir a música, tá tudo bem. A gente vai cheirar a música? Não, a gente não precisa cheirar a música, mas o instrumento a gente pode cheirar. Olha, pensem aí vocês, eu tô com um livro na mão aqui, vou usar o livro. Vocês acabam de ganhar, é uma brincadeira, vocês acabam de ganhar um livro de presente. Você escolhe um e-book online ou um livro físico. O que a gente prefere? Quase todo mundo prefere um livro físico. Apesar da gente pensar, os livros online são ótimos e são maravilhosos, eu também, eu concordo. É menos papel no mundo, né? Menos lixo produzido. Mas, gente, sabe por que a gente gosta do livro? Não é só pela textura do livro, é pelo cheiro de livro novo. Olha só, cheiro de livro novo só não é melhor do que cheiro de filho, cheiro de cangote de filho. Porque é isso, é o cheiro que o cheiro também nos leva a outros lugares. E a gente, se você perguntar para um músico, um instrumentista por aí, música e olfato tem relação? Não, porque a música é com o ouvido, o olfato é com o nariz, não tem relação. Mas tem, porque uma vez que você cheira um instrumento, que você consegue
esse instrumento tem cheiro de madeira, esse instrumento tem uma madeira diferente, ou esse instrumento tem um cheiro de, sei lá, a corda, ela tem um cheiro, fica com cheiro de queimado quando toca a corda do violino. Olha esse cheiro. Isso é importante também, é uma forma multimodal de perceber o mundo. E a gente tem que trazer isso para as nossas crianças nessas vivências que a gente vai fazer. Bota o instrumento lá para as crianças experimentarem, sim, mas direcione essa experimentação. Agora a gente vai passar a mão, a gente vai sentir se é liso, se é áspero. E eu tô falando dos bebês. Você pega lá a mãozinha deles, você passa, você coloca, você proporciona esse ambiente sonoro, esse ambiente rico. Pendura lá na tua sala um monte de conchinha do mar que alguém foi para a praia e trouxe para você, ou pendura um monte de tampinha de garrafa. E aí essa criança, quando ela passa no meio, ou quando ela faz um som ali, ela encosta a mão, aquilo tudo faz um tilintar, assim, e é um ambiente mais rico. E aí você vai trocando esses materiais para que a criança vá experimentando também essas outras sonoridades. Deixa a criança experimentar. Vocês ouviram ali a Helena falando, tem que ter o tempo de experimentação. O tempo do bebê é bem diferente do nosso. Então, a diferença entre trabalhar com as crianças grandes e com as crianças pequenas, com os bebês, é que o adulto mediador, que no caso somos nós, a gente vai trabalhar muito mais em cima das crianças e a gente vai direcionar mais a experimentação das crianças do que as crianças grandes. Porque as crianças grandes eu tô falando 3, 4, 5, tá? Essas crianças grandes, você fala, vamos correr, e você sai correndo e todo mundo vai atrás. Os bebês não, você precisa ir direcionando, porque eles ainda são mais dependentes do adulto. Muito bem, deixa eu só perguntar para as meninas aí, tá tudo bem aí, Paty? Alguma pergunta? Sônia, tá? Alô, câmbio? Tá tudo bem aqui, Vivian. Eu tô assim, anotando um monte de coisas. Estou esperando também, eu mandei uma frase ali no chat, se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Ainda não temos perguntas, mas depois a gente abre um tempinho maior para o pessoal perguntar. Combinado. Então, se tiver alguma pergunta, você me avisa. Senão, a gente depois... Eu vou seguindo aqui, a gente vai fofocando. Perfeito. Vou passar aqui mais um pouquinho de Helena. E aí, vou falar para vocês por que musicalizar. Aí, Helena, já tinha crescido um pouquinho. Tá lá tocando um xilofone, que é esse instrumento feito de madeira. Vocês já devem conhecer isso aí. Por que musicalizar? Então, vou ler o que está no texto e vou discutir com vocês um pouco. Se o bebê tem uma musicalidade inata, e tem isso comprovado cientificamente, não é coisa da minha cabeça, a aprendizagem musical precoce, ou seja, na primeira infância, ela pode promover o desenvolvimento pleno da criança, centrado na potencialização das suas habilidades. Ah, gente, é tão maravilhoso. Basicamente, isso aqui é o Kumon da música. Porque o Kumon, quando foi lançado, eles também tinham isso. As crianças têm uma potencialidade matemática inata. Então, a gente precisa trabalhar com isso e ajudar as crianças a trazerem isso à tona. Então, a música também. Mas, Vivian, só a música e a matemática? Não, meus amores. As crianças são os seres mais inteligentes que existem nesse mundo. Os bebês são muito inteligentes. O que acontece é que a gente cresce e emburrece. E essa é a verdade. O nosso cérebro, ele nunca mais vai fazer tantas conexões como ele fez no primeiro ano de vida. Pensem que em um ano essa criança aprende a andar, aprende a falar, aprende a comer alimentos sólidos, aprende a segurar o próprio pescoço. Gente, isso é maravilhoso, isso é uma evolução impressionante no primeiro ano de vida, nos primeiros 18 meses de vida. Por isso que a gente fala dos 1000 primeiros dias, assim, são esses os 100 primeiros dias, então os 1000 primeiros dias, que são esses dias fundamentais, chave na vida de uma criança. E a gente vai musicalizar, não é só porque está escrito no nosso plano pedagógico, não é só porque a BNCC mandou, não é só porque a Patrícia está no pé da gente para a gente fazer música com as crianças, não é. A gente vai musicalizar porque a gente sabe da potencialidade das crianças e da música. Então, qual é a potencialidade da música? Vamos pensar aqui. Você está no seu carro dirigindo ou no ônibus, está nesse momento solitário, assim, que são esses momentos de trânsito. Você está lá no ônibus, no carro, na sua moto, no seu Uber, onde você estiver, indo para algum outro lugar. Você está com seu fone de ouvido ou a pessoa com quem você está no carro está ouvindo música e de repente, do nada, começa a tocar uma música
que é... Agora com o Spotify é mais difícil que de repente comece a tocar, porque você escolhe muita coisa, né? Mas tá no rádio, tá ouvindo no rádio. E de repente começa a tocar aquela música que tocou no velório do seu avô, ou da sua avó, ou daquela pessoa que você amava muito e que faleceu. E aquela música te lembra aquela pessoa. Você está num dia ótimo. Terça-feira, tô indo pra formação, tô fazendo as minhas coisas, tá tudo bem. Começa a tocar essa música, o que que acontece com você? No mesmo instante, você ou fica com o olho cheio de lágrimas, ou parece que desce uma bola aqui na garganta, que você fica, já engasgou, e aquilo é capaz de mudar o seu dia. É capaz de deixar para baixo o dia inteiro que você ouviu a música, que te lembrou aquela pessoa. Ou seja, a potência que a música tem de mudar o teu humor. Do mesmo jeito que lavar banheiro ouvindo música calma não funciona. A gente tem que lavar banheiro ouvindo Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, para mim, é a melhor desencrustadora de rejunte do mundo. Porque você tá assim, imagina você tá lá desencardindo rejunte, naquele fim de semana, que é sempre assim, né? Fim de semana, bota uma luva, roupinha velha e bora pro banheiro, lavar banheiro. Vocês pensam que acontece só aí? Não, que acontece todo fim de semana. Você tá ali lavando o banheiro e pensa você lavando o banheiro escutando... Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Não funciona. Rejunte pouco limpo, pouco desencrustado. Agora, eu já fiquei com o olho cheio de lágrimas de cantar Fio de Cabelo. Quando você vai, tá lá, lavando o rejunte, você começa. Extravasar, libera e joga tudo pro ar. Funcionou muito melhor. Seu rejunte agora está ótimo. Ivete Sangalo, Ivete Sangalo é maravilhosa, né? É uma diva. Ela tem esse... O que essa mulher tem? Que poder essa mulher tem que essas músicas dela, você não consegue... O corpo, você ouviu, você pode não gostar da Ivete, você pode não gostar da música da Ivete ou do que ela canta no carnaval. Não dá pra ouvir uma música da Ivete e o corpo não dá pelo menos uma batidinha de pé. Porque é esse o poder que a música tem. Ela tanto pode te elevar a energia e o humor, e eu não tô falando de energia espiritual, não. Tô falando de energia mesmo. Ela traz hormônios pro corpo. Ela faz o teu cérebro mandar dopamina, endorfina. Endorfina é aquela que você recebe quando você faz uma atividade física. Eu só recebo endorfina depois. Antes não, porque o que eu recebo antes é ódio de fazer atividade física. Mas precisa. Então, vamos lá, para ganhar endorfina depois. A música pode te dar isso. Ou a música pode te trazer uma melancolia, te trazer uma tristeza. Você cantei 2 frases do Fio de Cabelo e meu olho encheu de lágrima. Porque isso te traz um lugar mais triste, um lugar que te dói, um lugar que te lembra alguém. Olha a força que a música tem. Ou seja, a gente ouve pouca música. Se a gente ouvisse mais música, a gente não estava tão mal-humorado como a gente anda ultimamente. E eu tô falando a gente, não tô falando num sentido de culpa, não. Porque a pandemia veio aí, a gente sabe... Tá aí ainda, né? A gente sabe tudo que a gente passou. Todo mundo aqui sabe onde é que doeu o seu calo e doeu muito para quem é professor. A gente passou por uns perrengues. Então, nesse dia que você tá meio ruim, é uma música boa para te dar uma animada, uma levantada no moral e as coisas vão ficando melhores porque a música tem essa força. Então, quando alguém te perguntar por que musicalizar uma criança? Por causa da força que isso tem, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque isso é divertidíssimo. É divertido demais fazer música com os outros. Pensem aí o que é que vocês gostam, o que é que a gente gosta. Reunir os amigos num churrasco no fim de semana, cada um pega o seu instrumento e canta. Ou tem gente que gosta de ir no karaokê. Por que a gente vai no karaokê? Para cantar com outras pessoas, ou para cantar com uma banda, nem que seja uma banda virtual, mas você está cantando com a banda. A gente vai a um show para ver essa banda tocar. A gente quer fazer música para os outros, com os outros. Então, fazer música é muito divertido. Diversão e infância também estão ali, caminham bem juntinhos. Por que mais a gente vai musicalizar? Porque a musicalização e uma pessoa musicalizada, ela é um profissional melhor, mesmo que ela não seja da área da música. Eu estava comentando isso com as meninas outro dia. Peraí, vou tomar uma água. Eu estava no interior do Paraná. Fui dar uma palestra para vários educadores e o pessoal me disse o seguinte, olha, a gente conseguiu uma licitação depois de muito tempo. Sabe que essas coisas públicas são assim, né? Você não pode dar o dinheiro para uma professora e falar, vai lá na Casa China e compra tudo que você precisa, porque não é assim que funciona. A gente conseguiu um dinheiro e foi fazer uma licitação para comprar tambores e baquetas para as crianças para uma prática musical. Fiquei super feliz, porque tambor é uma coisa super legal, né? Tem um sonzão, assim, traz uma coisa muito visceral, né? O som do tambor.
E aí, só que na hora de fazer a compra, a pessoa lá do compras, que é a pessoa da prefeitura, que nem tem nada a ver com a gente, com a educação, é uma pessoa que trabalha com compras. Ela leu lá no ofício, no pedido, sei lá como é que chama, baquetas e tambores. A pessoa comprou separado, baquetas e tambores. Comprou tambores e comprou baquetas de bateria. Baqueta de bateria é diferente da baqueta de tambor. Não quer dizer que não pode ser usada. Ela pode, mas ela é diferente. O som da baqueta do tambor é muito melhor para o tambor. Então, chegaram lá as, sei lá, 500 pares de baqueta na prefeitura dessa cidade. E aí depois eles fizeram a encomenda dos tambores. A pessoa do compras fez a encomenda do tambor. Teve algum problema na encomenda, teve algum problema com a empresa, aquela coisa, a empresa não apresentou o certificado que precisava, a prefeitura suspendeu o pedido. E não pediu de novo, porque daí também tem um processo, um trâmite, um tempo. Ou seja, as crianças têm 500 par de baqueta, mas não tem tambor, baqueta de bateria, não tem o que fazer com aquelas baquetas, a não ser batucar nas paredes das unidades, aí ninguém quer batucar porque também vai estragar a baqueta e a parede. E aí ficou esse pepino. Qual que é o meu discurso? Se a pessoa do compras fosse musicalizada, ela saberia que baqueta de tambor é diferente de baqueta de bateria. Então, musicalizar, toda pessoa musicalizada, ela é diferente no seu trabalho também, porque ela entende algumas coisas, sabe de algumas coisas, sabe que você vê um desenho lindo de música com as notas tudo ao contrário, é porque uma pessoa não foi musicalizada. Então, musicalizar uma criança e uma pessoa faz com que ela tenha pensamentos mais abertos em relação a infinitas outras coisas, e não só às músicas que ela gosta ou ao seu trabalho. Quando a gente musicaliza, não precisa também a gente pensar na formalidade. Então não precisa assim, vou musicalizar, agora eu sento, medito, e aí pego o meu instrumento. Não, gente, é muito mais simples do que isso. É quando a gente vai a um concerto, a um show, você chega lá e tá escrito assim lá no programa: baixista, fulano de tal, contrabaixista, fulano de tal, trompetista, fulano de tal. Isso já é uma forma de musicalizar, porque está te indicando todos os instrumentos que estão lá, que vão se apresentar. Ou, às vezes, eu vou à orquestra, sempre vi a orquestra aqui no Guaíra, ia, né, antes da pandemia, mas agora eles estão voltando. Aos domingos, às 10 da manhã, tem orquestra sinfônica no Guaíra, Orquestra Sinfônica do Paraná, e eles se apresentam a R$10. R$10. Pensa, vocês têm a oportunidade de ouvir uma orquestra por R$10. É uma chuva de conhecimento musical. Porque quando você chega lá, muitas vezes o maestro fala: agora eu vou apresentar o naipe. Você nem sabia que aquele grupo de instrumentos chamava naipe, né? E aí ele já fala: vou apresentar o naipe das cordas. E aí tocam os violinos, as violas, os violoncelos, os contrabaixos. Eles tocam lá porque o maestro pediu. E tocam os pianistas. E aí você fala: ou o pianista levantou na hora errada, ou o piano é um instrumento da família das cordas. Nunca tinha pensado nisso. Pronto, você está sendo musicalizado. Musicalizar é viver a música, estar envolto em música. Lembra lá do que eu falei antes? O ambiente sonoro rico, propício para que a criança se desenvolva é para a gente também estar em um ambiente musical. Não significa que você não pode ir na sua rave. Pode ir na rave se você gosta. Especialmente porque quem vai na rave geralmente tem um baita de um ritmo bom no corpo. A pessoa está dançando, sempre está dançando ali, marcando o tempo. Isso é musicalizar. Então, nós também precisamos ser musicalizados, não só as crianças. E a gente musicaliza as crianças também para trazer esse potencial de habilidades. Porque a gente quer que as crianças possam comunicar as suas ideias musicais também, que é a seu vocalize, a sua canção inventada, a sua paródia, enfim, que as crianças adoram. Então, a gente precisa lembrar que nenhuma cultura humana nunca... Desculpa. Peraí. Nunca houve nenhuma cultura humana, nenhum grupo humano conhecido sem música. Em toda a história da humanidade. Os neandertais faziam música. Então, a gente não conhece uma cultura que não tenha música. As músicas são diferentes e eu adoro essa diferença. Se vocês não assistiram ainda, vou falar sobre essa diferença.
assistam um filme chamado Viva, A Vida é uma Festa. Eu acho que é da Disney. Da Pixar, não tenho certeza. Aí vocês assistam esse vídeo, que é um menininho maravilhoso que quer ser músico. E não pode ser músico por causa de uma tragédia familiar. E ele vai, o filme se passa no México, e ele vai fazer uma festa, a família está preparando uma festa, que é a festa do Dia de los Muertos, que é o nosso dia de finados, tá? A festa, a gente não faz festa no dia de finados. Dia de finados você geralmente vai ao cemitério, né? Faz uma visita aos seus entes queridos, ali aquela representação dos seus entes queridos, e é um dia de recolhimento aqui no Brasil. Mas no México, o Dia de los Muertos é um dia de festa. Festa, comida, dança, música, porque eles estão celebrando a passagem desses mortos. E é lindo ver, porque a gente, quando vai num velório, ou você vai num funeral, você tá todo mundo lá cantando: se as águas do mar da vida quiserem te afogar. É triste. Você começa duas palavras dessa música, já tá todo mundo chorando, porque é muito triste. Aqui no Brasil, pra gente, o funeral é muito triste. Lá no México, quando a pessoa morre, eles dão um bailão, porque é uma festa que essa pessoa recebeu uma grande honra de fazer a sua passagem. Olha como é lindo mostrar para as crianças essas outras culturas. A música que se canta para ninar aqui, canções de ninar do Brasil, são completamente diferentes de canções de ninar europeias, por exemplo. Então a gente tem que mostrar essa diversidade. Vivian, como é que eu vou arrumar isso? Você tá louca? Onde é que eu vou achar uma canção de ninar? Você vai achar lá no Spotify, lá no YouTube. Eu já vou dar essa dica para vocês, onde é que vocês vão procurar. Mas é assim, ó, ouvindo música. É você que tem que começar a ouvir música para poder levar para as crianças. Não adianta também a gente falar para as crianças fazerem coisas que a gente não faz. A gente tem que ser, nada ensina mais do que o exemplo. Então a gente ouvir mais música para levar mais música para as nossas crianças. Para a gente conseguir fazer com que essas crianças se comuniquem melhor, que elas tenham mais clareza musical, que elas depois, quando forem parte lá da equipe do Compras, elas saibam não fazer besteira quando comprar baquetas e tambores separados. Vou passar aqui mais um pouquinho. Já estamos quase terminando, e aí a gente abre aqui para as perguntas de vocês. E essa parte é chave. Como musicalizar? Bonito, Vivian, muito bonito toda essa sua discussão, essa sua explanação. Tô achando maravilhoso, mas você tá bem louca. Como que a gente vai musicalizar? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, tirem da cabeça a ideia de que vocês precisam ensinar alguma coisa para as crianças, especialmente para os bebês. Nós não precisamos ensinar nada. Você ensinaria alguma coisa para ser mais inteligente do mundo? Não. Então, nós estamos lá para aprender com eles. Vamos aprender juntos. Porque toda vez que você tem uma turma de bebês ou uma turma de crianças maiores, você também aprende muito com essas crianças, não é verdade? Por isso que você não consegue usar os cadernos do planejamento do ano passado. Você está sempre fazendo planejamentos novos, porque as crianças são completamente diferentes e você já é completamente diferente. Você veio dessa turma que te ensinou muito, tanto para o bem quanto para o mal. Porque tem turma que você fala, quando o ano termina, você fala, graças a Deus que acabou. Mas a maioria delas a gente sente saudade e quer depois visitar lá na sala vizinha, quando eles vão para a sala dos maiores. É preciso que a gente conheça o nosso público. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer musicalizar os bebês é conhecer os bebês. Ler sobre os bebês, pesquisar sobre os bebês, observar os bebês. O que é que esse bebê faz? Como é que esse bebê faz? Qual é o contexto desse bebê? Agora a gente tem visto aqui, pelo menos em Curitiba, a gente tem visto um aumento da medicalização das crianças. Que é as crianças de pandemia, que são esses bebês até 2 anos, assim, essas crianças de 18 meses ou até 2 anos, que nasceram logo no começo da pandemia ou em pandemia, que têm dificuldade de socialização por N motivos, né, que todo mundo conhece. Essas crianças estão sendo medicadas pela sua dificuldade de socialização e elas não precisam ser medicadas. O que essas crianças precisam é uma vitamina que é muito cara, uma vitamina importada, muito maravilhosa, que chama vitamina S, de sujeira. Essas crianças precisam ver outras crianças, precisam brincar com outras crianças, se sujar com outras crianças. Então, eu tenho dito isso muito para os pais, não é medicamento, é sol, é pé na grama,
comer terra, comer areia, deixa essas crianças brincarem mais soltas, mas são crianças que estavam presas em casa por esse período, né? E a gente também, claro, entende essa situação e vai acabar colhendo frutos dessa pandemia por um longo período ainda com as nossas crianças. Mas a gente precisa conhecer esse público e se envolver com esse público, saber quem é essa nossa criança que a gente está querendo musicalizar. A gente precisa musicalizar o educador. Quem é o educador? Somos nós. Então, nós precisamos nos musicalizar. Quando você está falando de crianças que estão com os pais, por exemplo, no meu trabalho lá na Alecrim, os bebês vêm com as famílias. Então, eu preciso também educar essa família que vem e que eu preciso de ajuda, eu preciso de colaboração, eu preciso que ela faça uma coisa em casa, eu também preciso educar esse cuidador. A gente precisa se apropriar dos conceitos, usar os conceitos certos, os termos certos. Não é chamar todo instrumento que a gente bate com a baqueta, a gente chama de tambor, que não é, existem vários tipos de tambor, outros nomes. Os instrumentos da bandinha, a gente tem que saber que nomes eles têm. Ah, mas Vivian, a gente não tem a menor ideia. Vai procurar no Google, é para isso que serve o Google. Eu sou da época que a gente tinha que procurar na Barça as coisas. A Barça tinha um índice, você tinha que catar na Barça. Se não estava na Barça, não existia. Hoje a gente tem o Google aí para ajudar a gente com um monte de coisa e o meu e-mail também, depois eu vou passar para vocês de novo, pra vocês me escreverem. Vivian, temos um instrumento na bandinha que a gente não sabe como chama. Me manda que eu ajudo vocês. Eu vou dar dicas para vocês. A gente tem que lembrar que a gente tem que se apropriar e ter propriedades na nossa fala. Então, assim, quando a gente conhece os conceitos, a gente fala com segurança desses conceitos, porque a gente entendeu realmente desses conceitos, mostra o conhecimento que a gente tem. Então, o que eu estou dizendo não é que quando eu digo que vocês têm que ir para a escola aprender com as crianças, não é que vocês têm que sentar lá sem planejamento e ficar vendo o que vai acontecer. Claro que vocês têm que planejar, porque vocês têm que direcionar, mas uma vez que vocês sabem onde é que vocês querem chegar, se as crianças trazem colaborações, você faz só recalculando rota, que nem o GPS. Eles sabem onde ele está indo, mas eles às vezes precisam recalcular a rota em função de diversas coisas do trânsito. A gente também recalcula a rota em função de diversas coisas da aula. Tá chovendo a semana inteira, tem um barulho lá fora, a prefeitura resolveu trazer uma britadeira para quebrar não sei o que lá. A gente não vai se desesperar, a gente aproveita isso, coloca aqui, recalcula a nossa rota do dia, que a gente sabe onde a gente quer chegar lá no fim da nossa atividade. Quero trazer uma reflexão sobre, ainda falando dentro dessa questão de musicalizar, qual é a diferença entre ouvir e escutar? Quero trazer esse pensamento para vocês do que a gente vai trazer. Já vou deixar essa outra fotinho aqui bonitinha e vou voltar aqui no tema, que é ouvir é diferente de escutar. Vou fazer uma comparação aqui com ver e olhar. Pensem só assim, deixa eu ver que dia é hoje, 16. Para quem recebe adiantamento de salário, vai receber dia 20. Dia 20, chegou o adiantamento de salário, hoje, esquece, que eu vou começar de novo. Chegou hoje, você saiu aqui da formação, você se arrumou e foi no brechó que tinha ali na frente da sua casa. Porque você precisava levar uma coisa no correio, e você precisa matar um tempinho ali que o correio está com uma fila muito grande. Aí você vai no brechó na frente da sua casa. Só que você saiu sem dinheiro, sem nada, só com a sua encomenda do correio e você só foi dar uma passeada. Quando você chega no brechó, a vendedora do brechó fala assim para você: oi, posso te ajudar? Aí você diz: não, fica tranquila, só estou dando uma olhadinha. Só estou dando uma olhadinha. Ou seja, você está só passando o olho, só procurando. Aí você encontrou uma coisa ali e você fala: nossa, isso aqui é muitíssimo interessante, gostei disso, tá num bom preço, eu vou comprar. Você vai no correio, resolve suas coisas e você volta. Pega o seu dinheiro, lá dia 20 caiu o seu dinheiro, você pegou o seu dinheiro, você volta no brechó, a vendedora te diz: posso te ajudar? Você fala: eu vim ver aquela roupa XYZ que eu gostei. Então, quando a gente tá desbaratinando, assim, matando tempo, a gente tá dando uma olhadinha. Quando a gente quer uma coisa, a gente está vendo. Eu vim ver aquele material, eu vim para ver aquele não sei o que lá, eu gostaria de ver tal coisa. Você está com intenção de comprar, então você quer ver mais a fundo. Então, olhar é só assim, rápido, é uma olhadinha. Ver é mais profundo. Da mesma forma como escutar e ouvir. Escutar é só... Sabe quando você está dormindo e você escuta alguém levantar, alguém abrir a geladeira e alguém comer o último pedaço de bolo que você tinha deixado guardado para café da manhã?
Você está escutando isso. Você sabe que isso está acontecendo, apesar de você não estar vendo, você está escutando, mas passou. Agora, ouvir é diferente. Ouvir é você pensar, a pessoa abriu a geladeira, tirou a manteiga da frente, eu estou ouvindo o barulho do pote de manteiga arrastado. Eu estou ouvindo ela pegar, eu estou ouvindo essa pessoa voltar e, melhor ainda, eu vou ouvir o que ela tem a me dizer amanhã quando eu perguntar quem comeu o meu bolo. Então, ouvir é mais profundo do que escutar. A gente precisa lembrar de ouvir os nossos alunos. Porque escutar, a gente escuta todo. Você fala, fala, estou te escutando, pode falar. Aí o fulano conta sempre uma coisa no meio da sua atividade. Mas ouvir quer dizer olhar esse fulano que está contando uma coisa no meio da sua atividade e pensar, acho que essa criança está ansiosa, porque há dias ela não falava tanto, ou ela não falava com tanta rapidez, ou acho que essa criança está ansiosa. Ouvir é um pouquinho mais. É isso que nos diferencia dos professores comuns. É quando a gente ouve e vê as nossas crianças. Lembrem-se disso. Frase para botar no Facebook, tá bom? Os bebês, a gente tem que lembrar que eles não têm o mesmo tempo dos adultos. Primeiro, que eles são mais inteligentes que os adultos. E segundo, porque na cabecinha deles, nesse cérebro em formação, esse cérebro ainda imaturo, tudo é um risco de vida, tudo oferece muito perigo. Então, o bebê geralmente se assusta com as coisas que são mudanças muito bruscas, de rotina, de pessoas. Então, tudo tem que ser feito com um pouco mais de calma. Mas os bebês, eles têm outro tempo das coisas, das respostas. A gente, apesar da gente ter uns bebês touchscreen, assim, que todo bebê agora pega um pandeiro e passa o dedo, assim, que é para correr a tela do pandeiro, a gente precisa lembrar que os bebês gostam do silêncio. E o silêncio não precisa ser a ausência de som. Isso é um pouquinho complexo, não precisa entender. O silêncio não é a ausência de som. A ausência de som é só a ausência de som. Mas o silêncio, ele é intencional. Eu quero fazer silêncio. Não é porque eu deixei de tocar um instrumento que fez silêncio, é porque eu quero fazer o silêncio. E o silêncio é importantíssimo para a criança. Importantíssimo. Para o adulto também, tá? A gente não sabe mais. Vou ler aqui um trechinho desse livro aqui que fala sobre o silêncio. O silêncio é tão importante quanto o som. Silêncio e som são complementares. O silêncio deve ser sempre incluído nas experiências musicais da criança. O silêncio é a casa da música. Olha que coisa mais linda para a gente botar no Facebook. Frases de Facebook. Uma imagem linda de chuva. Começou a chover aqui em Curitiba. E aí, imagina, chover em Curitiba. Parece piada, né? É óbvio que está chovendo em Curitiba. Então, lembrar que o silêncio é o adulto que precisa valorizar. A criança já sabe, mas a gente precisa dar o espacinho da criança para que ela faça o silêncio também dela. E aí, como é que a gente vai musicalizar? Sempre com muito contraste. Muito contraste. A gente precisa musicalizar as crianças assim para começar. Porque essa ideia do amplo. Vocês já fazem isso, vocês sabem disso já muito melhor do que eu. Os bebês precisam do contraste, muito contraste. Não dá para você ensinar um bebê assim, a diferença entre azul anil e azul celeste. Bom, o bebê ele nem sabe o que é azul, ele tem que saber o que é azul primeiro. A gente vai trabalhar com isso. Na música também. Eu quero fazer uma coisa de andamento, então, de música lenta e rápida. Eu faço uma muito rápida e uma muito lenta. Não dá para fazer uma que muda só um pouquinho. Não faz sentido na cabeça da criança. Amplitude. Pensa em contraste. Contraste para a criança. É muito grave, muito agudo, muito forte, muito fraco, muito rápido e muito lento, para que a criança vá se familiarizando com isso. E a gente vai daí, claro, pegando esses extremos e colocando no mais próximos para também ajudar a criança a pensar na música. Repetição. 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 Criança gosta de rotina, precisa de rotina, e música nada mais é do que repetição. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então a gente precisa, mas Vivian, eu não aguento mais essa música. Você troca a música, não tem problema. A música tem uma infinidade por aí. Troca o repertório, mas não troque a rotina da música. Tem uma música para entrar na sala, uma música para sair da sala, tem uma música... Essas coisas são ótimas para a rotina das crianças, vão marcando pontos da rotina. Mas quando você está trabalhando a linguagem musical, você fez lá um monte de instrumento, pendurou na tua sala um monte de potinho de iogurte para as crianças, para os potinhos se tocarem e fazerem um som. Crie uma rotina com as crianças de passar por ali, de escutar. Agora a gente vai escutar o som do nosso instrumento.
Coloca lá e ouve aquele som. Ouve o silêncio. Ouve o que está acontecendo no pátio do teu lado. Ouve a professora que tá, a tua amiga que está ali na outra sala conversando com alguém. Ouve. Ajuda as crianças a entender esse processo de ouvir. Lembrar que rotina não é rigidez. Mas vocês sabem disso também, que eu sei que vocês trabalham com rotina com as crianças, mas não é rigidez. É saber o que vai ser feito na ordem que vai ser feito, mas não é assim quadrado, né? Senão a gente vira um conservatório e não é isso que a gente quer. A gente precisa proporcionar um ambiente musical de qualidade, absolutamente, com instrumentos, com objetos sonoros, com vivências. Convidem as pessoas. Aqui em Curitiba a gente tem um projeto muito legal, que é do Músico da Família. As crianças convidam os músicos das suas famílias para virem para o CEMEI, para tocar. A gente faz trabalhos com os professores, com os pais, com as crianças. Envolve todo mundo. Comunidade é maravilhoso, é um projeto do Romanelli, inclusive. E deem para as crianças a oportunidade de colecionar, explorar e ampliar o seu repertório. Para isso acontecer, você precisa ouvir mais música, você precisa começar a ouvir melhor. Então, as crianças podem também e precisam ouvir músicas novas. Claro, eles pedem algumas vezes alguma coisa. Minha filha ontem pedia Mama Falei, que música é essa? Era o Queen. Mama E aí eu falei, tá, só que eu vi Queen com 6 anos de idade. Por quê? Porque é isso que ela tem uma oferta musical muito grande. Então as crianças vão escolhendo aquilo que elas gostam mais, elas começam a trazer para você. A oferta é você que tem que fazer. A diversidade é você que tem que dar. É igual comer fruta. Criança que come só um tipo de fruta não conhece outro tipo, a gente precisa mostrar a primeira vez. E aí, educar o adulto cuidador, ó, foi o que a gente falou, olha que lindo. Essa é a Helena e o padrinho dela. O padrinho dela tem uma banda, vocês devem conhecer, chama a Banda Mais Bonita da Cidade. Eles ficaram super famosos quando teve um clipe, aquele clipe de oração, todo mundo gosta. Meu amor, essa é a última oração. E esse adulto cuidador, ele precisa ser educado também. Esse adulto precisa entender. Olha, a gente fez uma atividade aqui com as crianças hoje e tal, com esse instrumento, então ouçam isso em casa. O adulto cuidador está falando até o que vai para casa, não só a gente, né? A gente, enquanto professor, também é adulto cuidador. Mas pensando nisso, esse adulto que vai para casa, que pode dar continuidade no nosso trabalho, que pode continuar falando com a criança sobre isso, que também pode dar um espaço para a criança. Então, chamem os pais um dia na unidade e façam uma atividade de ouvir, audição ativa, que é ouvir, mais do que ouvir, é ouvir e corporalmente responder à música. Os pais não sabem o que é isso, então a gente vai começando a também educar esse adulto. E esse processo, essa é uma ideia que eu tenho desenvolvido um pouco também na minha tese de doutorado, que a gente não pode falar de processos de ensino-aprendizagem, porque ensino-aprendizagem significa, subentende-se que o professor está ensinando para que o aluno possa aprender. E esse ensino-aprendizagem, ele é um processo que não é hierárquico, ele é um processo, tem que ser um processo interativo, tá? Ele não pode ser um processo assim, ó, verticalizado. BNCC, o PPP da escola, do município, da escola, o professor e o aluno, como o aluno sendo aquele que só recebe, aquele receptor, assim, traga para mim todas as informações. Mas a gente quer que seja um processo mais horizontal, um processo mais interativo. Então, ele não é um processo de ensino-aprendizagem, mas um processo de aprendizagem e ensino. Porque para que o professor possa ensinar, ele também precisa aprender. Então, eu tenho feito um pouco dessa discussão para trazer... Pra gente, parece bobo, né? A gente fala ensino-aprendizagem, aprendizagem e ensino é a mesma coisa. Não é. A gente primeiro precisa aprender, para depois a gente ensinar. E aí, vou falar agora, já encerrando, que a gente colocou aqui no contraste, a diversidade. Lembrar que a gente também pode ouvir várias vezes a mesma música com diversas bandas, diversos instrumentos, né? Isso é muito legal para as crianças, é importantíssimo. E vou deixar aqui as indicações de materiais que eu tenho para vocês. Mas olha só que legal. Eu tenho mais uma aqui que eu não coloquei depois, que é esse livro aqui, que é A Música na Infância e na Adolescência, um livro para pais, professores e aficionados. Foi escrito pela Beatriz Hilário, ela é minha orientadora do doutorado, e ela escreve sobre o desenvolvimento musical também, de uma maneira bem leve, ó, tá aqui, ó, desenvolvimento musical dos bebês, das crianças e dos adolescentes. Ela escreve de uma maneira bem leve, contando coisas sobre as crianças, trazendo um pouco de pesquisa. Esse livro aqui é incrível. Depois eu vou falar para vocês onde é que vocês vão conseguir esse livro, se vocês quiserem. Esse material aqui é meu. Aqui, meu nominho tá aqui no fundo, aqui, ó, no final, junto com o meu marido. A gente escreveu algumas atividades desse livro, chama Fazendo Música com Crianças.
saiu pela editora da Federal, já está na 3ª edição, e ele tem um CD. CD é uma coisa cringe, né? Ninguém mais tem tocador de CD, mas ele ainda tem CD. Então, tem esse livro. Aqui que eu mostrei para vocês já, que eu já tinha deixado separadinho, O Bebê e a Música, do Instituto Langage, O Bebê Nosso Professor e os Saberes do Bebê, que são muito legais, tem todos eles têm relação com a música. E essa dica que eu vou deixar aí também, que é o YouTube da Alecrim, porque quando começou a pandemia, a gente achou que ia durar só 15 dias, né? Então a gente foi embora da escola, fechei a escola e falei, daqui 15 dias a gente volta. E aí a gente foi ficando. E a gente resolveu fazer umas lives em família, chamamos de Música em Família. Lá no YouTube da Alecrim tem 100 dias que a gente fez lives de música em família ininterruptos durante a pandemia. 100 dias. Cada dia era uma família. Então tem eu, estou fazendo com o Thiago, meu marido, Helena, minha filha e o cachorro. Aí tem outras professoras com seus maridos, outras professoras com as suas famílias, outras professoras sozinhas. Cada uma no seu canto, a gente fazia lives todos os dias às 5 da tarde. Então foram 100 lives. E por que eu estou deixando isso como uma indicação de material? Porque às vezes você está assim, eu quero fazer uma atividade de música e não tenho a menor ideia de onde eu vou começar. Minha sugestão é, corre para o YouTube da Alecrim, vai lá e assiste uma live. E aí você participa, né? Assistindo, vê a criança participando, você vê a criança, algumas têm criança, né? Não só eu, tem outras professoras que têm criança. Aí você fala, não, isso aqui foi muito legal, essa atividade foi muito legal. Corre o vídeo, lá embaixo tem o nome da música, a indicação. Se você não sabe que música é, manda para mim que eu te ajudo, tá bom? Escreve para mim que eu vou tirando dúvidas com vocês. Então o YouTube da Alecrim é de graça, tá lá tudo aberto, livre para todo mundo. Quanto mais gente fizer música, melhor. Mas pode dar umas ideias muito boas para vocês assistir uma live e ver as crianças fazendo música. Pode ser uma coisa bem legal, pode trazer novas informações aí para vocês. Vou deixar aqui os meus contatos para encerrar, então, que é o e-mail da Alecrim, o meu e-mail, vivian.madaloso@pucpr.br, não é o Madaloso do restaurante aqui de Curitiba, que pena, é com ZZO no final. Tem o nosso site está em construção, é alecrimformaçãomusical.com.br, deve ser lançado amanhã ou quarta-feira, a gente está finalizando o site. Então, se você quiser algum desses livros, você pode me escrever, escreve para a Paty, ou manda um e-mail para mim, me chama no Insta. Você pode, a gente manda para vocês aí, leva, faz como que quiser. E aí, convidar vocês para mim para conhecer o Facebook e o Instagram da Alecrim, que é a Alecrim Informação Musical, e o meu, para a gente continuar trocando figurinhas, assim. Me escrevam quando vocês precisarem. Eu quero agradecer pela atenção de vocês aí do outro lado da telinha e me colocar à disposição de verdade para ajudar vocês nessa discussão, busca de materiais, o que vocês quiserem, que esse é o Juntos Somos Fortes, né, Paty? Isso aí, Vivian, muito obrigada. Antes de eu passar, eu vi que tiveram algumas perguntinhas para você, Vivian. Eu fui anotando algumas coisas que eu achei bem interessante a gente pontuar. Quando você começa a falar lá sobre o feto, o embrião, não sei se você está conseguindo me ver? Estou te vendo, estou te ouvindo. É muito interessante que essa realmente foi uma pergunta que a gente se fez há pouco tempo, como que, será que no período do feto e do embrião, será que a criança está sendo estimulada da mesma forma em relação ao ouvir, né? Então, muitas coisas você já foi tirando a nossa dúvida, essa relação do ambiente sonoro musical, que é muito importante. Não é você achar que um bebê vai estar com os tambores, os instrumentos de percussão, e todo mundo vai tocar juntinho, 80 RPM, os bebezinhos lá tocando, entendeu? Essa nossa ideia de musicalização é bem legal deixar claro que não é a gente transformar todos em músicos em potencial, é você estimular esse estímulo, trazer esse ambiente, a questão da criança de se trabalhar de forma multimodal também, muito legal, realmente sair da nossa zona de conforto. E uma pergunta que também eu anotei aqui, que surgiu no chat, é sobre o som e o silêncio. Como que eu vou fazer um trabalho com propostas envolvendo o som e o silêncio? Ela quer, a Márcia Gonçalves, quer algumas dicas de como que eu vou trabalhar isso. Márcia, muito obrigada pela sua pergunta. Paty, você pode ser a nova jornalista do Jornal Nacional. Você está muito maravilhosa aí na condução. Olha, primeiro para falar do feto, assim, a gente
o nosso cérebro, de maneira geral, ainda é um órgão muito desconhecido. A gente não sabe ainda todas as potencialidades que o cérebro tem. Os cientistas estão debruçados sobre isso há muito tempo e a gente já sabe algumas coisas, mas a gente não sabe tudo. Estudar o cérebro do feto é ainda mais difícil, porque são muitas questões, inclusive questões éticas. Né? Como é que você vai estudar o cérebro de um feto que está em desenvolvimento sem botar em risco a vida desse feto, dessa mãe, enfim. Então, a gente sabe algumas coisas, mas não tudo. Os bebês, a partir da 20ª semana de gestação, e aí é uma confusão, porque a gente não conta a gestação por dias, por meses, né? Conta por semanas. Então, a 20ª semana é como se fossem os 4 meses e meio, mais ou menos ali, a metade da gestação. A partir da 20ª semana, ele já está ouvindo tudo, ouvido completamente formado. Então, assim, trabalhar com essas crianças na vida intrauterina também funciona. Então, é legal quando a gente diz para as mães que estão grávidas, né, ou as pessoas que querem engravidar, a gente diz, ouve mais música. Mas tem que ouvir música clássica? Não! Tem que ouvir o que você gosta, porque o bebê precisa dessa endorfina, essa música que eu adoro, que toca o meu coração. É isso, ouve o que você gosta. Agora, Márcia, quero te dizer que essa sua pergunta é a pergunta de $1 milhão. Vou dar umas dicas aqui de trabalho com música com som e silêncio. Primeira coisa que a gente tem que lembrar e mostrar para as crianças e até para os nossos colegas também, tá? Porque é muito adulto precisando ouvir isso. O silêncio não é ruim. O silêncio não é ruim. O silêncio só é o silêncio. Então, lembrar que o silêncio não é porque não tem som, é porque ele é um silêncio. Então, vamos normalizar o silêncio nas relações em geral. Quando alguém não quer conversar com você, que está em silêncio, ou quando a sua criança não responde por algum motivo, ela está também... Vamos normalizar o silêncio, ele é do bem. Agora, quando eu vou trabalhar com os bebês, o que é que eu vou trabalhar? Especialmente os contrastes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lá na minha unidade e eu vou juntar um monte de folha que caiu no chão. Sabe essas folhas mais grossas, assim? Sabe? Folha de árvore que seca e ela fica mais durinha. Você vai juntar um monte de folha. Você vai colocar essas folhas dentro de um pacotinho bem bonitinho, porque você não quer fazer sujeirada. Se você não quiser, não tem problema. Eu já levaria as crianças para o jardim, mas vamos dizer que não tem um dia de sol. Você coloca essas folhas todas num pacotinho, bota lá um pacotinho para cada criança. Estou falando dos bebês. Bota os bebês sentados no chão, ou lá nos seus bebês conforto, e vai mostrar que eles podem bater a mão nessas folhas. Essas folhas vão fazer um som que elas começam a quebrar. Então, veja que você pode primeiro direcionar essa atividade sem falar. Você vai fazer um pacotinho de folhas para você também. E você vai lá, você vai bater a mão e... pausa. Que é o silêncio. E não é um segundo assim, ó, e volta a bater. É assim, ó. E fica no silêncio. E espera o silêncio. Aí você volta, toca. Isso também serve com os instrumentos, tá? Tô falando das folhas, porque eu gosto dessa ideia de levar as crianças para fora e de ouvir os sons externos também, senão a gente fica só muito nesse som interno. A gente pode, em uma outra hora, eu acho que a Paty pode super fazer isso com vocês, ela tem toda a capacitação para isso, que é falar de limpeza de ouvidos, né, Paty? Dessa ideia do Schaefer e tal, com as crianças, de ir para a natureza. Toca. Na terceira ou quarta vez que você estiver lá, toca, e você fizer o silêncio, as crianças vão te olhar e uma delas vai voltar a tocar. E aí você faz isso. E aí você começa a aumentar o tamanho da pausa. O tamanho do silêncio vai ficar maior. Isso serve para todos os instrumentos que você está usando com as crianças. Vamos fazer momentos de muito som e agora momentos de silêncio. Muito som e silêncio. Aí a gente vai brincar com músicas que já têm o silêncio como parte delas. Por quê? Sabe a brincadeira que a gente fazia da cadeira, dança da cadeira, e você tinha que pausar a música no meio? Tem um monte de música que já tem a pausa, sem ter que você ficar pausando. Então tem uma que eu adoro, que é um gato do Jorge Drexler. Ele vai estar aqui em Curitiba daqui uns dias, que é um super cantor maravilhoso. Ele tem uma música que chama Silêncio. E ele tá tocando a música, daqui a pouco a música fala silêncio. E a música faz um silêncio. Aí quando a música vai voltar, eles fazem shh, 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 shh. E você já tem uma atividade pronta. A música tá pronta, a atividade. Anote. Alecrim. O meu cachorro chama Alecrim, gente. Tá aqui querendo mostrar serviço. Jorge Drexler com a música do silêncio. Tem várias outras coisas que a gente pode pensar. Então, primeiro é no contraste. Leva as crianças lá fora e fica ouvindo os carros passando. Carros passando. De repente, tem um silêncio que fechou o semáforo lá não sei aonde.
Tá vendo? E vejam que toda vez que a gente vai fazer um movimento para que as crianças prestem atenção no silêncio, não é que acabou o som, é que olha a intencionalidade, ouçam o silêncio, ouçam o silêncio. E isso aí você faz com infinitas atividades com as crianças, com seus instrumentos que você construiu, com os instrumentos da bandinha. Eu gosto muito de fazer coisas corporais com as crianças, com os bebês pequenos, e aí eles descobrem como fazer lá, 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 lá. E aí você tá lá sentadinho na frente deles, você faz para eles. Lá, 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 lá. Olha o silêncio. E aí e aí você vai aumentando esse tempo de silêncio. Começa com 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Daqui a pouco Daqui a pouco a Paty vai passar lá e vai falar: o que está acontecendo que tá todo mundo assim, ó, lá na sala? É isso, nós estamos fazendo uma atividade de silêncio. E os bebês dão conta disso maravilhosamente bem. Márcia, espero ter respondido a sua dúvida e te dado umas ideias aí para atividade. Vivian, ainda tem mais um comentário, só deixa eu lembrar aqui o nome, da Edna, que ela falou assim: eu gosto muito de deixar uma música bem baixinha para as crianças dormirem. Gosto de colocar Mozart, Beethoven, entre outras clássicas, e eles gostam muito. Eu também gosto. Eu tenho vários amigos que dormem com música. Dormem com música. Eu gosto de acordar com música. Eu sou a pessoa que gosta, assim, se eu acordo com o despertador fazendo pé-nê-nê, eu acordo mais mal-humorada. Agora, se eu acordo com uma música boa, você fala: tá. Bota fé, que fé não costuma falhar. Então, a gente vai nesse clima. Mas eu tenho várias pessoas que eu conheço que dormem com música. Pode deixar, claro, num volume adequado, de preferência músicas instrumentais, porque aí a criança não fica prestando atenção na canção, que geralmente a canção é o que tem letra. Ela quer contar alguma coisa e as crianças já ficam mais focadas na canção. Então, geralmente uma música instrumental, mas pode deixar, a gente tem coisas maravilhosas no Spotify, no YouTube, tem peças maravilhosas para colocar para as crianças. Podem ficar tranquilos. E aproveitando o gancho, Vivian, isso é bem importante, a questão que você falou da rotina e a importância que a música tem, né? Elas podem ouvir música, ter aquela música, nossa, agora é o momento do soninho, agora é o momento da entrada, agora é o momento da alimentação. Pode acontecer isso, mas assim, não é só isso a música. Não é só para delimitar aqueles passos de rotina. Mas então, eu queria que você complementasse um pouquinho mais isso. Exatamente isso, Paty. Acho que você falou muito bem. A música ela tem duas funções na escola. Na verdade, a música tem muitas funções, né? Depois eu mando um texto para vocês sobre isso, as funções da música. Mas na escola ela pode ter duas funções. Então, uma primeira função que é usar a música como um recurso. Então, ela é uma ferramenta para a gente ajudar as crianças assim. Agora é a hora de lavar a mão, é a hora de entrar de ir para o parque, é a hora do soninho, é a hora da refeição. Então, você vai lá, pessoal, agora vamos lavar as mãos que a gente vai lanchar. Aí você já vai lá e lava outra, lava uma mão, bota lá, as crianças cantou. Isso é uma coisa, é ótimo, maravilhoso, mas é o uso da música como um recurso. Isso não vai no teu planejamento como prática musical, como linguagem musical. Isso é uma coisa. Para o teu planejamento de linguagem musical é outra coisa. É o som e o silêncio, é o grave e o agudo, é o forte e o fraco. Então, são outras terminologias. E a música, daí, é um pouquinho mais profundo do que a música para lavar a mão. A música para lavar a mão, ela marca o momento da rotina, a música de entrar na escola, a música de sair, ela marca o momento. E tá ótimo, eu adoro que a gente use a música para isso. Mas a gente precisa lembrar que a gente está falando um pouquinho mais profundo. Então, fazer atividades de som e silêncio não é assim, toca, toca, toca e para. Que a gente usa a terminologia correta, som e silêncio. Faz essa troca com as crianças, usando a terminologia. Então, é o uso da música como uma linguagem musical que a gente conhece, que está lá na BNCC, que eles trazem lá dentro dos nossos eixos, campos de conhecimento. Agora eu tinha me fugido da palavra. Dentro dos campos de conhecimento, a gente tem lá, em vários dos campos de conhecimento, a gente tem a música. Mas aí a gente vai falar da linguagem musical específica. É isso mesmo, Paty. Acho que você pontuou bem. Oi, Vivian. Eu abro e fecho minha câmera aqui, porque como a gente está nas médias, às vezes outras demandas. Achei ótimo todas as colocações que você trouxe. Eu gostei muito quando você
fala que é uma questão que a gente vem levantando, assim, sobre ampliar o repertório das crianças, né? Porque às vezes a gente fala, mas a minha criança se diverte tanto quando coloca galinha pintadinha. Sim, ela vai se divertir, porque criança é maravilhosa. Mas ela tá tendo com o que comparar? Ela gosta de galinha pintadinha porque ela gosta ou porque ela só conhece isso, né? Então, muito legal. Nossa, estava bem ansiosa para essa formação. Foi sensacional. Queria agradecer muito a Márcia, que foi a professora que perguntou sobre o som em silêncio, mandou um comentário ali agradecendo a sua resposta. E um coraçãozinho para você. E eu queria perguntar e abrir, caso alguma professora gostaria de abrir o seu microfone para fazer alguma pergunta, conversar com a Vivian, aproveitar esse momento. Caso alguém deseje ou quiser mandar ali no chat mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa. Tão tímidas as meninas. Todo mundo acordandinho ainda. Oi, meninas, se vocês quiserem, eu vou ficar, se vocês me autorizarem, se eu posso ficar um pouquinho mais no grupo ali de formações no Telegram. Daí quem quiser mandar pergunta ali também eu já respondo, e as meninas da tarde também. Vocês que estão assistindo essa gravação aqui, que está acontecendo no período da tarde, vocês também podem mandar as perguntas lá no canal do Telegram que eu respondo para vocês. Enquanto isso, quem puder, eu sei que tem gente, Vivian, que está acompanhando essa formação, só que está ouvindo e está meio que em sala, na sua hora de atividade, em sala de aula, então muitas vezes não consegue abrir a câmera, mas quem conseguir abrir a câmera para a gente tirar aquela foto bonita, sabe? Quem puder, quem conseguir abrir a câmera. Adoro. E podem fazer a pergunta, tá? Oi, Ana Letícia. Tudo bem? Tudo bem, e você? De novo. Muito bom. Que bom, obrigada. Sônia, deixa eu falar uma coisinha que você comentou aqui O que você comentou agora mesmo? Meu Deus, fugiu. Estava falando sobre o que você trouxe dessa ampliação de repertório, né? Isso, para proporcionar mais ritmos, gêneros, músicas, estilos, para as crianças poderem aproveitar. Isso. Enquanto o pessoal vai abrindo a câmera, eu vou te falar aqui que eu acho que esse teu comentário foi importantíssimo, porque às vezes a gente fica mesmo olhando só o que as crianças gostam e a gente diz, não, eles gostam, mas sim, eles têm que ter uma outra coisa para comparar, eles têm que ter outras coisas para gostar. Então não é porque a criança come miojo que você vai dar miojo a vida inteira para a criança, você vai dar outras coisas para ela. Então, mostrar outras coisas e a gente experimentar outras coisas também. Ô, Paty, será que eu posso mandar um link de Spotify lá com umas playlists que eu tenho prontas de músicas para as meninas? Então, eu tenho uma playlist de música e pausa, música para dançar, música. Então, eu compartilho com vocês, porque a gente tem que se acostumar a ouvir um pouco mais de música, que não seja música assim para faxina, mas assim, ouvir coisas que a gente não está acostumado. É legal ouvir música para cantar, mas também é legal ouvir música pela primeira vez, você fala, nossa, olha esse instrumento que bonito, olha isso que legal. E a gente tem, hoje no Brasil, a gente tem coisas maravilhosas sendo feitas, mas claro que a Galinha Pintadinha acaba sendo muito difundida, divulgada, porque é uma banda de um homem só. É uma qualidade musical muito duvidosa, porque são instrumentos computadorizados, o repertório é ótimo, porque é música folclórica, mas musicalmente os instrumentos são muito ruins. Então o desenho é colorido e tal, mas não está desenvolvendo o ouvido musical dessas crianças, porque, sei lá, o trompete que está tocando lá não é de verdade, é do computador, e a gente quer que as crianças escutem coisas de verdade. Do mesmo jeito que você não vai dar para sua criança, você evita dar um monte de comida industrializada, por que a gente vai dar um instrumento industrializado? Então, a gente precisa também pensar em dar instrumentos frescos para as crianças, fazendo aqui a troca com a comida, né? Eu acho que está todo mundo com vergonha, ou também não estão conseguindo abrir as câmeras, sabe? Mas, Vivian, novamente agradecemos você pela disponibilidade, por todo o seu carinho, receber também, de nos receber na tua casa, né, também. E assim, uma formação que a gente aprendeu muito com você. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta ali. Eu que coloquei. Você que colocou.
Se quem puder abrir a câmera. Uhum. Mais alguma questão? Ana, quer comentar alguma coisa? Eu acho que é isso, então. A gente pode terminar também a nossa gravação.